Senador Mão Santa, que preside essa sessão do Senado Federal, excelentíssimos senhores e senhoras senadores e senadoras, meus caros colegas. Em nome dos psicanalistas brasileiros, membros da IPA, agradeço ao Senado Federal e, em especial, à senadora Marisa Serrano, esta oportunidade de receber o reconhecimento desta Casa por motivo da celebração do centenário da nossa Associação Internacional, bem como ao Dr. Leonardo Francischelli, presidente da FEBRAPSE, por esta honrosa tarefa. Agradeço igualmente aos senadores, novamente, Marisa Serrano, Roberto Cavalcante, Mozarildo Cavalcante, Papaléu Paz e Assir Gurgás, que em seus pronunciamentos demonstraram sensibilidade e compreensão da relevância da psicanálise e desta celebração. Ao longo deste ano, em vários países do mundo, estamos celebrando esta efeméride em eventos científicos realizados na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e em outros lugares da América do Norte, bem como em um pioneiro congresso realizado há pouco em Pequim, marcando mais uma etapa do processo de estabelecimento da formação de novos analistas e de instituições filiadas à IPA no continente asiático. Mas, senhores senadores, meus caros colegas, não tenho notícia de qualquer outra homenagem semelhante a esta que hoje ocorre na capital federal. Sentimos que esta cerimônia encerra vários significados. O reconhecimento, como os vários senadores destacaram, a uma associação internacional que, desde a sua fundação por Freud e seus colegas em 1910, vem crescendo de forma quantitativa e qualitativa, zelando pela formação de novos analistas e de novos centros formadores, realizando congressos, publicando, pesquisando e mantendo um saudável pluralismo teórico e clínico. Mas também o reconhecimento pelo trabalho dos psicanalistas brasileiros e de sua dedicação ao atendimento de milhares de pacientes, desde que os nossos pioneiros passaram a estabelecer centros psicanalíticos nas principais cidades do país. E ainda, talvez com um alcance maior do ponto de vista social, o reconhecimento a uma nova e revolucionária disciplina científica ou forma de encarar a mente humana que nos permite pensar a cultura, tentar entender suas complexas tramas e procurar encontrar formas de refletir e talvez intervir nos grandes temas do nosso tempo. Assim como na sociedade brasileira em geral, a implantação da psicanálise no Brasil apresentou certa sinergia que pode ser observada entre seus diferentes elementos constitutivos. Podemos dividir a história do movimento psicanalítico brasileiro em 4 períodos. O primeiro se inicia em 1919, com a publicação das traduções de Freud, grupos de curta duração interessados em psicanálise sendo criados, com a presença de psiquiatras e, principalmente, intelectuais destacados de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O segundo período começa em 1937, com a chegada da psicanalista alemã Adelaide Lucy Koch a São Paulo, enviada pelo então presidente da IPA para começar oficialmente a formar novos psicanalistas de acordo com os padrões da associação. Durante este período, um dedicado grupo de pioneiros, enfrentando grandes dificuldades, entre as quais preconceitos, temores do suposto caráter imoral ou desagregador da nova ciência, que destacava a importância da sexualidade infantil e da vida pulsional ao longo do ciclo vital, esforçou-se para estruturar um sistema de formação e construir instituições sólidas, promovendo cada vez mais a presença da psicanálise na cultura. Os nomes de Adelaide Koch e Durval Marcondes em São Paulo, Mark Burke, Alcion Bahia, Danilo Perestrelo, Maria Alzira Perestrelo, Valderedo Oliveira, Werner Kemper no Rio de Janeiro,
Mário Alvarez Martins e Zaira Martins, em Porto Alegre, e mais tarde José Lins de Almeida, no Recife, e Virgínia Leone Bicudo, em Brasília, inscrevem-se entre os principais pioneiros da psicanálise no Brasil e certamente estão em nossos corações e em nossas mentes no dia de hoje, ao lado de incontáveis colegas que deram seguimento ao seu trabalho. O terceiro período vai dos primeiros anos da década de 50 até aproximadamente a década de 90, com o sucessivo reconhecimento das primeiras sociedades brasileiras pela IPA, a de São Paulo em 51, a Psicanalítica do Rio de Janeiro em 55, a Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e a Psicanalítica de Porto Alegre em 63, seguindo-se o reconhecimento de sociedades componentes em Recife, Pelotas, Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto e de novas sociedades no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, além de grupos de estudo em Minas Gerais e Fortaleza, e de novos núcleos em Curitiba, Espírito Santo, Marília, Goiânia, Natal, Maceió, Florianópolis, Campinas, Aracaju, Salvador. Por enquanto. Este é um período em que se estrutura mais fortemente a Associação Brasileira de Psicanálise, hoje FEBRAPSE. Os congressos nacionais de psicanálise se tornam regulares, institui-se a Revista Brasileira de Psicanálise e vai ganhando mais corpo a noção de uma psicanálise produzida no Brasil. O quarto período, que vivemos atualmente, apresenta algumas características que talvez acompanhem, não por acaso, os desenvolvimentos observados no Brasil depois do término da ditadura. Antes de falar sobre o momento atual da psicanálise brasileira, permitam-me, senhores senadores, senhor presidente, caros colegas, uma breve e talvez um pouco ousada digressão. Afinal, a honra e a emoção de falar nesta casa, em que as vozes luminares de um Joaquim Nabuco, de um Rui Barbosa, de um Octávio Mangabeira, de um Paulo Brossard e as que hoje aqui se escutam, estimulam a que se pense na inevitável relação entre a política e o desenvolvimento humano em todos os seus aspectos. Neste sentido, permito-me traçar uma analogia entre o que temos vivido em nosso país, o desenvolvimento da Associação Internacional e o da própria psicanálise brasileira. Como todos sabemos, a sociedade brasileira evoluiu de um modelo econômico e social colonial, dependente, importador, subserviente para com as cortes ou as matrizes que se sucediam no Velho Mundo ou na América do Norte, em suma, de um papel periférico e facilmente deslumbrado, para uma posição de protagonista no cenário internacional, como cada vez mais temos observado nos últimos anos. Aliás, não é outra coisa que ouço e o que me pergunto em minhas andanças por inúmeras latitudes: a admiração, o interesse, o respeito pelo momento econômico, social e pela evolução da ciência, da tecnologia e da cultura em nosso país. Ora, algo, de certa forma similar, ocorreu na evolução de nossa associação internacional. Iniciada por analistas agrupados em sociedades europeias, progressivamente foram sendo incorporados os norte-americanos e, mais lenta e recentemente, os latino-americanos. No entanto, apenas em 93, um latino-americano foi eleito para presidi-la e apenas em 2005, no primeiro Congresso Internacional realizado no Brasil, coube-me a honra de ser o primeiro brasileiro a fazê-lo. Ao mesmo tempo, a produção teórica, os grandes avanços na clínica eram produzidos de preferência nos centros europeus e norte-americanos. Da mesma forma que o nosso país, ou possivelmente bem inseridos em nosso modelo de sociedade, nossa psicanálise cresceu inicialmente numa atitude reverencial para com as matrizes do pensamento psicanalítico, embora um deles, desde a década de 50, tenha sido Buenos Aires. Mas o problema do idioma, das traduções, da ocupação dos espaços institucionais, da inevitável identificação de nossos colegas de fora com o seu modelo nacional de colonizadores, contribuía para manter esse status quo. O que temos observado desde a década de 90?
As instituições e os analistas de inúmeros países supostamente periféricos passaram a pressionar por uma reorganização da associação, que hoje tem uma estrutura plenamente democrática, horizontal e pluralista, com o rodízio regular dos cargos pelas regiões e uma participação paritária em todos os níveis, onde a política e o desenvolvimento das ideias e das práticas se tornam sinérgicas, encontra sua expressão nessa simultânea experiência que vivemos em nosso país e em nossa associação internacional, pois nos últimos anos tem havido uma participação sem precedentes de latino-americanos e brasileiros em todos os seus níveis, e temos também observado um crescimento exponencial da produção teórica, da acuidade clínica, das publicações e da presença efetiva dos analistas brasileiros nos congressos, nas discussões e nas decisões centrais da IPA. Esta é, na minha maneira de ver, a etapa atual da psicanálise brasileira, plenamente inserida na comunidade internacional, desenvolvendo novos núcleos, formando novos analistas, produzindo conhecimentos, levando o produto do seu trabalho para cenários mais amplos e plenamente imbuída de sua responsabilidade como método de tratamento e forma de pensar a cultura. Em cada uma das nossas instituições aqui representadas, e nas que não aqui estão, encontramos também uma clara preocupação com a saúde pública, através de clínicas de atendimento psicanalítico com alcance social, ao mesmo tempo que mantemos e procuramos desenvolver a presença da psicanálise na universidade. Estamos num crescente processo de atividades conjuntas com as secretarias de cultura e também contatos com educadores. E mantemos programas de formação de analistas de crianças e adolescentes, tendo em vista a importância decisiva dessa etapa do ciclo vital para a saúde mental. Cada uma dessas áreas é objeto também do trabalho dos comitês específicos da IPA. Prezados senhores senadores e prezados colegas, tendo vivido tantos momentos inesquecíveis à testa de nossa associação internacional, como falar na ONU nos 150 anos do nascimento de Freud, ou abrir o primeiro congresso internacional realizado em Berlim desde 1922, ou inaugurar a formação de novos analistas na China, ou conduzir tantas situações críticas e complexas em diferentes cenários e contextos, é para mim, como para os meus colegas, senhores senadores, senhor presidente, uma emoção única e irrepetível a que estamos vivendo essa tarde em Brasília, pela qual somos profundamente gratos ao Senado Federal. Quando eu entrei aqui, eu comentei com alguns colegas a associação livre que me ocorreu. Como vocês sabem, os analistas trabalham através de associações livres. E me lembrei imediatamente de um trabalho de Freud chamado Uma Lembrança Infantil na Acrópole, em que ele relata uma experiência emocional que ele teve quando visitou a Acrópole pela primeira vez, o Pártenon, na Grécia, junto com seu irmão, e teve uma sensação de incredulidade. Quem diria que um dia estaríamos aqui visitando este cenário que nós só conhecíamos dos livros da história universal? Possivelmente, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, para todos nós é uma experiência emocional similar à que nós estamos vivendo aqui. Quem diria que um dia nós estaríamos hoje, 100 anos depois da criação da IPA, com o retrato do nosso fundador, celebrando o centenário da associação que um dia, em março de 1910, ele criou. Sem também poder imaginar que um dia, no que então se chamava o Novo Mundo, a ciência que ele e seus colegas criaram teria um desenvolvimento tão extraordinário e receberia o reconhecimento desta casa que tanto nos honra e nos orgulha. Afinal, não foi um analista, nem um cientista, quem captou com mais acuidade a essência do que se passa em cada processo analítico, mas o maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, ao descrever o que me parece ser o que buscamos fazer com cada paciente. Ao acompanhá-lo, e cito,
na difícil, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, descobrindo em suas próprias, inexploradas entranhas, a perene, insuspeitada alegria de conviver. Muito obrigado.